Pessoal, bom dia. A gente está tendo hoje a segunda aula do nosso circuito de pesquisa em fotografia. Essa é a primeira aula, que é presencial, e a gente traz Mitzi Queiroz com a aula Imagens Escorregadias, Processos Criativos Experimentais em Fotografia. Agora você fique à vontade para começar. Bom dia. Acho que existem muitas formas de se apresentar, né? Assim, a gente teve a apresentação, né, do primeiro encontro online e eu pude conhecer um pouco, né, assim, do trabalho de vocês, uma imagenzinha, né? E vocês também puderam falar sobre o trabalho de vocês. Acho que eu sempre penso numa forma de me apresentar e que não seja também tão hermética, tão engessada, assim. Eu acho que, lógico que ao longo, né, assim, desse tempo que a gente vai passar hoje, a minha pesquisa ela vai atravessar, a minha pesquisa também é a minha forma de trabalhar, é a forma também como eu penso e é muito também daquilo que eu sou. Para escolher, por exemplo, o título, né, dessa aula, Imagens Escorregadias, esse título fala um pouco de algo que é muito importante para mim, que é o mar. Assim, a minha relação com o território de pesca artesanal do Pina, que tem família lá, a sua quarta geração, e acho que antes de ser qualquer coisa, já tinha esse ser pescador de alguma maneira, assim. A minha transição, sou uma pessoa transmasculina, a minha transição ela também colabora para para assumir, tomar de volta para mim, né? O que é todos esses saberes que estão ali dentro daquele lugar e todas as formas de parentesco que aquele lugar também me proporciona. E aí eu estava esses dias, enfim, eu gosto muito de ficar pesquisando coisas assim e ver o que também os algoritmos vão mandando para mim. E aí eu estava pesquisando sobre a mucosa da pele dos peixes. E é isso que torna eles escorregadios, assim. E aí tinha um negócio que dizia assim, técnicas de como segurar um peixe escorregadio. E aí, como segurar coisas que escapam, né? Coisas difíceis que escapam. E aí eu fiquei pensando o quanto isso é bonito, assim, né? A tentativa de segurar algo que tem tudo para escapar. E assim, faz parte da natureza, né, assim, desse peixe, a habilidade, né, assim, de escapar, de poder fluir melhor nas correntes, de deslizar entre as pedras. E imagino que as imagens que eu busco também são essas imagens escorregadias, né? Então, assim, a gente está sempre falando de fotografia como processos de captura, de apreensão, né? A fotografia parece que ela é uma grande draga, assim, uma coisa bem extrativista, predatória. Então, assim, vamos pensar também não mais nesse sentido da captura, mas, sei lá, às vezes o prazer pode estar apenas em alisar, né, assim, as escamas de um peixe, enfim, sentir um pouco dele vivo entre as mãos e deixar ir também. Então, por isso que são imagens escorregadias, é o nosso motim da aula de hoje. Que não é bem uma aula, assim, né? É um compartilhamento, é uma conversa que eu vou mostrar para vocês coisas que eu estou muito empolgado de estar descobrindo. Nunca tem um momento que seja igual ao outro, então assim, tem pessoas aqui que já me conheceram em outras aulas, enfim, então assim, eu não vou falar a mesma coisa, mas também vou falar a mesma coisa, mas de outra forma, né? Assim, são muitos os caminhos. E aí, assim, nesse momento do nosso encontro hoje, eu preparei dois momentos, só serão 2 momentos.
O primeiro deles, que vai ser o de agora, é que a gente vai, no caso, eu queria não mais a apresentação oficial, digamos assim, de vocês. Não é porque já houve uma. Mas entender que, por exemplo, para processos de pesquisa, a gente precisa, e é sempre um exercício, e assim, que nunca se completa, é falar sobre o seu próprio trabalho. Então, quando a gente também fala sobre o trabalho do outro, a gente também entende muito mais também sobre o nosso. E é muito importante a gente colocar palavras, tanto para si quanto para o trabalho do outro. E aí, uma forma que eu imaginei para esse momento vocês falaram sobre si, mas não tiveram um momento de se encontrar também, de fazer pares e discutir sobre isso. Dentro dessas câmeras que eu trouxe lá de casa, as mais leves, né? Dentro dessas caixas, né? Assim, vamos pensar que... Eu trouxe as câmeras, lógico, elas são muito fofinhas, elas têm uma questão, né, de memória muito forte, mas são caixas pretas, são caixas que têm um potencial de guardar coisas, né? E dentro delas tem perguntas. Eu botei 20 perguntas, tem algumas duplicadas, na verdade, para cada pergunta tem uma outra duplicada, então tem 20 perguntas aí. Perguntas sobre processo de criação. Perguntas sobre coisas que a gente vai continuar conversando, né, no outro momento. E aí eu queria que cada um abrisse uma câmera dessa, puxasse uma pergunta, todo mundo puxa uma pergunta e vai procurar pessoas que vocês não conhecem. Eu sei que algumas pessoas aqui já se conhecem, mas vocês vão fazer pares com pessoas que vocês não conhecem. E vão tentar responder a pergunta que pegaram para si e vão falar para o outro, né? Vão dizer um pouco sobre o que vocês acham, assim, como seria aquela resposta, ou assim, olha, não sei, e talvez o outro também tentar te ajudar. Eu acho que esse é o momento de encontros. É engraçado como o que vocês me deram, assim, né, como resposta, vai estar espelhado no que a gente vai conversar daqui por diante, assim. Então, é muito sobre as decisões, né? Assim, acho que a gente conversou muito sobre que decisões, por quê? Por quê? Né? Assim, se fazer perguntas, por quê? Como acontece? Por quê? Né? Então, o processo criativo, ele é muito amplo, assim, porque são decisões acerca da técnica, são decisões acerca do contexto, né? Que narrativa que você vai ter ali no seu trabalho, como é que vai ser as camadas, por exemplo, de autoria, né? Como é que você entende a autoria do seu trabalho? Como é que você entende a recepção desse trabalho, né? Então, assim, importa também se vai estar dentro de uma galeria, se vai estar, né, num espaço outro, qual é o suporte que vai utilizar. Então, assim, muitas são as demandas quando a gente trabalha com fotografia. E acho que uma delas que a gente pode pensar hoje, assim, uma das que a gente vai pensar hoje, é sobre essa questão da relação com o próprio dispositivo, né? Então, assim, quando eu estou falando dispositivo, eu estou falando a câmera, eu estou falando uma câmera analógica, uma câmera digital, eu estou falando uma scanner, né? Assim, qualquer dispositivo de produção de imagem. Estou falando também, por exemplo, a própria película, né? Assim, ou qualquer superfície sensível. Então, muitas são as possibilidades de lidar com essa materialidade. Como eu tinha falado, né? Assim, eu fiz um esquema, porque o pensamento ele não é linear, assim, completamente, né? Ele é muito mais cheio, é um pensamento rizomático, como se fosse uma grande raiz, e ele vai se rebatendo de várias formas. E aí, assim, tem algumas coisas que eu estou descobrindo ultimamente que tem me provocado bastante. Porque nessa relação, né, assim, do sujeito
E aí, nesse momento, a gente vai falar que é o objeto técnico, né? Assim, o objeto técnico sendo esse dispositivo. Existe uma percepção, e eu acho que essa é uma das percepções que, para mim, são muito mais instigantes, que é de como é que a gente pensa essa relação. Se é uma relação subordinada ao dispositivo, ou se é uma relação que entende a individualidade desse dispositivo. Quando eu falo de subordinada, é quando a gente vai pensar aí que esse dispositivo ele não é neutro. Mas, assim, não existe neutralidade nesse dispositivo. Algumas das perguntas foram muito para esse lado de como é que o dispositivo te faz ver as coisas, né? Assim, acho que tinha uma dessa forma. E lógico, assim, cada câmera, até o peso de uma câmera, ela também vai dizer se você vai andar, se você vai rodar o quarteirão com ela ou se ela precisa de um tripé e ela vai te prender ali para fazer. Não, essa câmera ela é uma câmera de estúdio, né? Então, assim, entender que os dispositivos eles também têm uma individualidade faz a gente também entender que essa relação ela é muito mais complexa do que apenas apertar um botão e fazer e ter um resultado de uma fotografia. Então, assim, para essa conversa eu trago 3 autores, que é o Simondon, e aí você vê ali que é bem antigo, né? Assim, ele morreu em 1989. Outro que é o Flusser, né? Que aí é de 20, né, a 91, e tem o Glissant, que aí infelizmente mesmo, morreu em 2011. São 3 autores que eu tenho colocado ele na mesa, assim, e eu tenho entendido o quanto que eles têm uma conversa muito interessante. Primeiro porque o Glissant, ele fala muito ele vai pensar a existência, né? Assim, é um teórico que ele vai pensar em existência. Então, assim, ele entende que o ser, ele não existe de forma isolada, né? Ninguém é isoladamente. A gente geralmente é em relação, com relação. E a gente só é a partir dessa construção com o outro. Eu acho que, eu não lembro exatamente quem, mas falou de, assim, acho que não foi só uma pessoa, mais de uma pessoa, e que falou que já tinha participado de alguma aula comigo e outras também que não tinham, mas que tinham muito interesse nessa ideia da fotografia como corpo. Então, assim, vamos colocar isso em foco agora quando a gente está pensando numa relação, certo? E aí a gente vai entender por que corpo também, por que pensar corpo. Quando a gente entende que essa existência ela precisa de uma reciprocidade, a gente entende que é uma relação. O Glissant ele vai trazer essa ideia do ser com, né? Que a existência, no caso, ela só se define na relação com o outro. Então, o outro deixa de ser uma ameaça a essa liberdade individual, né? Assim, então, assim, aquela ideia de que... eu esqueci. O pesadelo é o outro, como é? Tu não tem não, na verdade, é a gente com o outro, né? Então, assim... Hã? Vai chegar lá. É uma cocriação. É sempre... E aí isso que está ali embaixo, que é a questão de autoria. Só que antes de a gente passar por autoria, a gente também precisa entender que quem é esse dispositivo? O Simondon, ele já vai trazer uma ideia de que o objeto técnico, ele se refere ao objeto técnico, assim, aos dispositivos como objetos técnicos. Esses objetos, eles são entidades. Ele leva para esse lugar como uma entidade autônoma, singular, que cada um tem sua especificidade e que ela é autônoma. Simondon ele vai trazer uma ideia de um processo de concretização. Esse processo de concretização seria como se fosse uma
uma forma de que esse dispositivo ele se atualiza, ele está sempre se atualizando. Quando tu fala dispositivo, tu está falando do material especificamente da câmera ou daquilo que é fotografado? Da câmera. Da câmera. A gente está falando agora, esse processo todo agora é só a câmera. Eu e a minha câmera na minha mão. Então, assim, falando sobre essa câmera e sobre essa tecnologia, né, a gente está falando sobre a tecnologia que é a fotografia, o dispositivo fotográfico. O filme também é uma tecnologia e está dentro desse mesmo meio. Então, assim, pensar nesse processo dessa entidade singular, a gente entende o quanto que Simondon vai dizer que é como se fosse um organismo. E aí nisso é que foi que me pegou, assim, quando ele usa a palavra organismo, né, ele traz aí uma coisa mais orgânica para algo que é um objeto, né? Então, assim, essa ideia que a gente tem muito de fazer uma distinção entre o sujeito e o objeto inanimado, né? O animado e o inanimado. E aí ele vai colocar isso no mesmo patamar. Quando ele coloca isso no mesmo patamar, ele vai também colocar que há uma autossuficiência, de que existe um processo, desde que, por exemplo, a fotografia existe, que ela é a mesma, mas também não é mais a mesma, né? Então, assim, existe eu queria pegar uma outra palavra, mas hoje em dia, por exemplo, vamos pensar em exemplos. A forma como essa atualização acontece ao longo do tempo. Antigamente, no analógico, né? Antigamente não, porque ainda é algo atual. Mas o tal do olho vermelho, né? Que era um grande problema, considerado como erro e falha em todas as imagens. Foi algo que estava fora da curva das convenções do que é uma boa fotografia ou do que o próprio dispositivo diz. E aí isso aí é a ideia muito mais de programa, a gente daqui a pouco passa por lá, mas do que ele diz como é que a fotografia tem que ser. Quando um dispositivo ele é construído, existe uma margem de imagens possíveis que aquele dispositivo vai cuspir. Por exemplo, uma câmera dessas não vai fazer uma foto num final de tarde, aqui na frente, sei lá, e fazer um retrato no final de tarde, porque ela não tem condições de ter capacidade, né, para isso. Assim, só se você tiver assim, um filme com uma asa, e ainda assim vai ser difícil de fazer essa foto. Mas se a gente pegar uma câmera mais atual, né, um último modelo aí lançado, há a possibilidade dessa imagem acontecer? Há muito mais do que essa câmera. Então, é como se houvesse esse processo de atualização, de possibilidades, na verdade, o que se vende são mais possibilidades de imagem, né? De você ter uma agência ali, né, frente às situações do meio maior. Então, vamos voltando para a ideia do olho, né? Do olho vermelho. E aí, assim, o que tem hoje em dia? Como é que esse dispositivo, e aí, o que seria esse processo de concretização que Simondon diz? Como é que esse dispositivo se adapta com o tempo? Hoje em dia, a gente abrir no celular ou em qualquer outra câmera e ter ali um modo olhos vermelhos. De ter um modo de você fazer uma foto com flash e aí automaticamente ele já vai tirar e ele vai corrigir aquilo que a câmera considera como um erro. Esse é um processo de atualização muito sofisticado. Por exemplo, a gente tem uma dificuldade e ter muitas fotos o timer, por exemplo, antigamente. Essas câmeras já não tinham, antes delas muito menos. Então, assim, era um disparador, um fiozinho com um disparador para você, por exemplo, eu quero fazer um autorretrato. Como é que eu faço um autorretrato? No analógico. Tinha um disparador. O disparador não era mais, assim, podia ficar fora de foco, enfim, era muito difícil da imagem acontecer. E aí a gente vai pensando nas atualizações. Vamos entrar para o digital. No digital,
hoje em dia a gente gira porque você precisa estar dentro do quadro, né? Você precisa se enquadrar, saber que está bem focado, que você está numa posição que você gostaria, então você tem o maior controle da cena. E o timer continua lá. Tem até a questão de bota a mão, fecha, sorri. E aí essa é a atualização maior, que é você agora dá um sinal com a mão e aí ele bate a foto. Ou você sorri e a câmera identifica o que é rosto, né? Bom, e aí, ó, reconhecimento de cena, né, em sistemas que interpretam essa realidade. Então, esse modo automático é uma forma dessa câmera, ela tá se atualizando, e aí é que Simone vai falar que são esses processos de concretização. E que a relação que esse sujeito vai ter com esse dispositivo é a transindividualidade. Porque é necessário, esse dispositivo por si só, ele não vai chegar nessa especificidade, né, de tecnologia. É preciso a relação. E é na relação que eu injeto as informações para esse dispositivo, que eu digo para esse dispositivo o que ele precisa e para onde ele precisa caminhar também. Então, através da necessidade que ele vai se atualizando. E aí é por isso que eu estava falando dessas situações. E são muitas as situações. Só que esse tipo de olhar, ele também não é neutro, assim, né? Essa relação existe, né? Essa relação de eu preciso que você me entregue mais nitidez, mais claridade, que me entregue, enfim, mais possibilidades de imagem. Eu preciso que você controle isso, aquilo, outro, mas assim, tudo isso também é parte, e aí é quando a gente entra na ideia do Flusser, que é entender o programa. Né? Assim, a gente pensa o dispositivo e o programa como sendo a forma como esse dispositivo funciona. Por exemplo, quando eu estou falando de fazer a foto, as formas, né, como essa imagem acontece, isso tudo é programa. Quando eu estou falando de balanço de branco automático, ou então quando eu estou falando de uma abertura, uma prioridade de abertura, ou uma prioridade de velocidade, isso é programa. Toda vez que o programa ele torna algo automático, ele está tentando, e aí essa é uma visão, né, assim, também que decorrente das ideias de Flusser. Ele está tirando ele está tirando as possibilidades de falha de jogo, né? Assim, tudo aquilo que dentro das convenções da imagem era entendido como falha, como erro, como a imagem não desejada, o processo automático ele vai dar uma possibilidade de você não conseguir fazer mais. Então, esses sistemas eles estão cada vez mais herméticos. É cada vez mais difícil, inclusive, encontrar pontos de fragilidade dentro desse programa. Então, assim, existe uma adaptação para essa realidade, existe uma relação que acontece, só que nesse ponto da relação, que é o que eu gostaria que a gente pudesse pensar, é na forma de buscar a fragilidade desse programa. É de buscar o momento em que as imagens que não foram desejadas, a gente busque essas imagens não desejadas. Não é... E aí é outro... que eu fico... que isso já vai para a transparência, mas enfim, a gente volta para cá nas conversas. Mas assim, é buscar a instabilidade disso. É buscar, por exemplo, é buscar o borrão, como eu vi muitas pessoas falando que gostavam do borrão, que gostava... É buscar a possibilidade de, por exemplo, de uma... dentro do programa foto panorâmica, entender como é que a foto panorâmica funciona e trabalhar na quebra dela. Né? Trabalhar naquilo que, bom, se ela une por semelhança, eu vou fazer a diferença. Como é que eu faço a diferença? Me movimentando.
né? Então, assim, é entender como o programa funciona, buscar uma fragilidade e trabalhar ali. Então, assim, existe um delay de meio segundo entre um disparo e outro. Eu vou trabalhar em cima do delay. Eu vou trabalhar em cima do que a câmera não prevê, né? Então, eu vou ali em cima daquela marcação de tempo, eu vou fazer algo que é fora do determinado ou do esperado pela câmera. Ela focou aqui, e aí eu vou fazer outra coisa no delay do disparo contínuo, ou no timer. O timer está ali, 1, 2, e eu sei quando a foto vai acontecer. Então, como trabalhar contra, né? Assim, o fluxo, ele vai trazer muito essa ideia de, assim, o fotógrafo, ou ele é operador, ou ele vai ali como operador e aí aperta o botão e faz a coisa como tem que ser, ou ele joga com o dispositivo. É justamente isso, é aliar, né, assim, aliar a forma como você se relaciona com o seu processo criativo e aliar isso aos conceitos, a forma como você lida com aquilo ali, ele também vai te dar possibilidades, inclusive vai ser muito mais densa, né, a forma como você vai fotografar. Porque aí não é tanto sobre o resultado, mas é o processo. Aqui a gente está pensando, a gente está botando muito mais foco, inclusive, sobre o processo. Porque todas as perguntas que rolaram aqui, inclusive, foram sobre como. Porque, assim, eu posso colocar várias fotografias e referências aqui. Mas, se eu não comunicar como essa foto aconteceu, não é a mesma coisa, sabe? Então, assim, não é tanto sobre o resultado final. Mas o processo criativo, ele dá uma dimensão muito maior sobre a obra. O processo geralmente é muito mais, assim, muitas vezes o processo é muito mais interessante, porque exatamente. Fala muito mais do que o resultado em si. E aí, por isso, tinha uma das perguntas que rolaram, acho que rolou mais de uma vez, que era sobre o caderno. O caderno, o caderno não é só uma superfície ali que você vai, sabe, assim, o caderno, ele é também obra. Porque nem tudo, né, assim, a gente sabe que a fotografia ela precisa da existência, né, assim, física das coisas para a fotografia acontecer, então nem tudo dá para se fotografar. Mas ali dentro do caderno você escreve, enfim, sonhos, imagens, decisões. Não estou conseguindo fazer isso e isso, né? O dispositivo não está permitindo, então fotografei tal dia com isso e isso, principalmente o analógico precisa muito desse acompanhamento. Fotografei tal dia nessas condições, com isso e com isso, para saber se deu certo futuramente. Volta para a mesma página, faz um desenho, e aí 2 anos depois, aí você volta para aquela página e, nossa, dali você tira título, a próxima imagem, tudo. Inclusive, eu ontem de noite estava procurando o título nos meus cadernos, porque é isso, está tudo ali, sabe? Então, olhar para o caderno é também como olhar para um diagrama desse, só que é você investigando como é que você lida com a foto que você quer fazer, com o que você tem interesse. É como investigar as suas maiores obsessões, assim. Pô, como você, assim, não sei, assim, eu gosto disso. Ainda não sei colocar palavras nisso, mas eu gosto. E aí, atrás disso, sabe? E se perguntar, e se questionar, e procurar outros meios também, sabe? Experimentar. Então, assim, a imagem, ela, lógico, a gente está pensando aqui em processos criativos, quando a gente está pensando em produção artística, né? Mas a gente sabe que a fotografia, ela tem muitas outras camadas, né? Assim, a gente não pode pensar, a gente está pensando, né, de uma forma crítica e reflexiva no processo de uma fotografia mais autoral. Mas a gente sabe que a fotografia está dentro da nossa sociedade de milhares de formas, né? Assim, seja de um reconhecimento facial para poder entrar dentro de um prédio, a, sei lá, uma fotografia, um 3x4, enfim, existe toda uma série de cobranças, enfim, que essa fotografia ela vai se adaptar no meio de tudo isso. E aí tem os paradigmas da fotografia que são assim, eles vão dar norte para a gente conseguir pensar também como é que essa fotografia ela acontece.
E aí eu trouxe 2 hoje, para a gente passar de forma rápida. E aí depois eu vou mostrar alguns, dando tempo, eu acho que vai dar, algumas referências sobre esses diagramas, né? Algumas referências de outros fotógrafos. Uma ideia que, assim, teve algumas perguntas que falaram sobre a questão do tempo, né? Porque o tempo dentro da fotografia, meu Deus, né? Tempo, primeiro que tempo é memória, né? E fotografia é um dispositivo célebre e muito celebrado também por isso. A ideia que a gente tem de tempo, inclusive eu li e alguém falou que fazia uma relação do Barthes com a letra para você. E aí eu, nossa, pode dar aula. E aí, assim, a fotografia, quem começa a estudar fotografia, assim, sempre ouviu isso. Não, porque a fotografia é um corte no tempo. É a guilhotina. Não deixa de ser, né? Sim. O Roland Barthes, ele vai falar muito sobre essa coisa do instante, ele dá, né, assim, o que ele traz sobre a temporalidade, que é a experiência de tempo dentro da fotografia, é que, logicamente, a gente tira uma foto, a gente recorta, né, vamos pensar também nas palavras que a gente está empregando, a gente recorta daquele momento uma lembrança, uma memória que atravessa anos da nossa existência. Dentro desse entendimento, parece que essa fotografia foi algo que foi uma suspensão, não vamos usar essa palavra não, porque senão vai confundir com outra coisa. É como se fosse um objeto de algo que foi morto, que foi, né, assim. Então a ideia do isso está morto. Aquilo ali não tem mais volta dentro desse pensamento de tempo. Aquilo ali não tem mais volta. O Barthes dá continente, né, com o conceito do isso foi, né, isso aconteceu, isso está no passado. Ele dá continente para uma ideia de fotografia, que é a ideia do instante decisivo. A ideia do instante decisivo, que tem aí toda uma tradição de fotógrafos, é a ideia daquele fotógrafo que ele está na rua e, assim, a foto boa é a foto que, assim, só tem aquele momento para acontecer e ele consegue aquele momento. Às vezes ele espera, né, assim, tem uma situação ali, ele espera que aquela situação aconteça e aí ele vai, ele já tem uma previsão e aí ele espera que aquilo aconteça e acontece. Essa é uma ideia de fotografia. O que eu estou trazendo aqui são 3 autores que, então, assim, são 3 possibilidades da gente pensar o tempo. Não que uma esteja errada, mas são 3 formas de enxergar. E eu acho que, dependendo da forma como você também vai fotografar, vai se encaixar em uma dessas possibilidades. Então, eu coloco aqui o tempo linear como sendo esse tempo, de achar que existe um passado, um presente e um futuro. Barthes, para mim, me dá o entendimento de que esse um panorama, que a fotografia ela é um testemunho irrefutável de que alguma coisa aconteceu. Isso aconteceu, não, está fotografado, isso aconteceu. Sim, eu sei. Tá morto, aconteceu, foi. Como o tempo que está passando. Ninguém volta para as 10 horas que todo mundo chegou atrasado hoje. Volta ou não volta? Mas a gente vai esticar um pouco mais. Outro autor que pensa o tempo, que foi um dos que eu trouxe na minha dissertação, mas eu não traria novamente, não levarei para o doutorado, mas que é igualmente interessante, que é o Bergson. O Bergson, o Henri Bergson, que é um francês, o Bergson ele vai trazer a ideia de duração, não está ali, não apareceu ali.
O Bergson vai trazer a ideia de duração. Então, é uma ideia de tempo que é o tempo expandido, é o fluxo contínuo. Então, não é mais uma coisa decisiva entre separada, né? Assim, essa cadeira aqui é o passado, eu sou o presente, aqui está o futuro. Não é essa ideia de separabilidade, mas de duração. Que o tempo, ele é como um rio que está ali fluindo, sempre fluindo e passando. Existem muitas formas de olhar para esse tempo. Se eu estou na margem desse rio e eu apenas observo esse rio passar diante de mim, como eu observo o tempo passando diante dos meus olhos, ou se eu estou dentro desse rio, num barco, e eu sou o tempo junto com o rio, fluindo também. Bergson vai trazer essa ideia da duração. Essa ideia eu trouxe dentro da minha dissertação para pensar processos que foi o que você estava falando de como o analógico ele tinha um tempo diferente, né? E foi justamente isso que eu trouxe na dissertação, de tipo, a resposta lá é outra, assim. Então, da hora que você fotografa até o momento lá na frente que você vai revelar essa imagem, isso colabora com muitas coisas, porque passou-se um tempo entre esquecer e lembrar, passou-se um tempo de que quando você esquece também, existe aí uma questão de um inconsciente também, né, que recalca ali algumas coisas. E aí, quando o tempo passa, a gente também, como todo mundo, coisas que passaram, a gente, hoje em dia eu entendo. Porque o tempo passou e a gente consegue ter uma percepção diferente das coisas que a gente atravessa. Então, para a fotografia, isso eu percebi que as camadas de sentido, com esse tempo dilatado, elas são outras do que uma foto que eu faço agora e imediatamente eu tenho um resultado e eu vejo essa imagem. Então, parece que não ver a imagem me dá muito mais possibilidades de criar outra camada de sentidos. Então, a teoria de Bergson me ajudou para entender esse processo de duração como esse processo dilatado de um tempo, em que não é porque eu fechei os olhos e não vi mais essa imagem, né? Assim, essa imagem não se revelou, e até o momento dela dizer assim, estou aqui, quando ela se revela quimicamente para mim, não é que daqui para cá nada aconteceu. Entre esses dois pontos, tem todo um processo que a imagem ela é viva. E aí a gente pensa o corpo. A imagem é viva. Então, assim, mesmo ali dentro da caixa preta, mesmo ali dentro da câmara escura, aquela película, ela não está viva? Ela não é uma superfície sensível? Qualquer coisa, se eu jogar ela dentro de um balde com água, não vai reagir? Né? Então, assim, e mesmo depois ainda, se eu rasgar ela de uma ponta a outra, ela não é sensível, ela não é uma superfície sensível ao contato. Então, assim, dentro da perspectiva de duração, é esse entendimento de que as imagens ali, elas estão em constante... Elas estão nesse fluxo contínuo e de devir. Parece que ela está sempre aberta a possibilidades. Então, é um entendimento de tempo enquanto devir também. Leda Maria Martins, ela diz o seguinte: não está nada mais separado, não é essa separação de passou, está acontecendo aqui, vai acontecer, passado, presente, futuro. Não é também duração, fluxo contínuo. Leda vai dizer assim, está tudo aqui, ó. Ela levanta tudo. Presente, passado, futuro, está tudo suspenso, girando. As coisas nunca passam pelo mesmo eixo. Então, assim, as coisas se repetem, se diferenciam também. Mas há uma suspensão. E aí, a lei dela vai dar, lógico, outras possibilidades de entendimento de que esse tempo, na verdade, ele se inscreve no corpo. Né? Esse tempo ele está encarnado no corpo
esse tempo, ele faz parte, ele é ativado, né? Assim como um certo portal, ele é ativado por conta de um repertório. Então, assim, de repente, no momento que alguém que dança frevo ativa ali um portal que reconecta todas as pessoas que dançaram frevo e, assim, essa é a loucura e a coisa mais linda, assim, do que a Leda vai trazer, de uma possibilidade de tempo que é o tempo de, assim, das muitas outras também formas de entender o tempo não linear. A Leda, ela fala do tempo espiralar, né? Então, pensar nesse espiral, assim, não imaginar uma grande mola ali, e aí, assim, as coisas, todo dia a gente passa pelas mesmas 12 horas, meu relógio vai tocar de 6 horas e eu sei disso. Eu sei a tábua das marés e que elas vão, mas não necessariamente tudo acontece do mesmo jeito. E que essas experiências de simultaneidade, elas são possíveis, e eu acho que elas são possíveis, inclusive, enquanto tecnologia, a gente pensar as tecnologias, e não só fotografia, aí eu estou indo para outro lugar, mas a gente pensar de que maneira a gente também consegue abrir esses portais. Eu fiz um experimento, já falei algumas vezes em outras ocasiões, mas de tentar abrir um portal desse. Eu nunca tinha comido abacaxi na vida. Não é que eu nunca tinha comido, não gostava muito de abacaxi. Só que aí eu vou mudar essa realidade hoje. Eu estava na beira de um rio, embaixo de uma ponte. Curiosamente, no meio-dia, um sol assim, absurdo. Eu estava com frio também. E aí alguém chegou assim com uma bandeja assim, de abacaxi, bem geladinho. E aí eu pensei, ok, eu vou criar agora esse portal, porque não é que eu volte para esse lugar, exatamente. Eu ainda estou lá. Eu acho que essa é a ideia da segunda tenda. Eu ainda estou lá comendo abacaxi. E eu lembro, eu ainda estou comendo aquele abacaxi. E aquele abacaxi, nossa, é muito suculento. É gostoso, tá geladinho, tem um ventozinho que passa, os carros passando por cima. Então, assim, as coisas estão acontecendo ainda. E aí há formas da gente voltar nesses lugares. Como da primeira vez que eu fui para alto mar, de jangada. E aí eu cheguei na beira do mar de 3h30 da manhã e aí eu olhei para a luz, assim, do dia amanhecendo. Eu fiz, nossa, eu já estive aqui. E eu nunca estive. Mas eu estava lá. Assim, aquilo que habita o meu corpo, e aí são as outras camadas que Leda também vai trazer de ancestralidade, aquilo que habita o meu corpo já esteve naquele lugar. Então, como fazer fotografia disso? Como tentar capturar coisas, né? Assim, essa é uma das grandes coisas que me desafiam quando a gente vai pensar tempo, temporalidade, essa experiência de tempo. Então, esse cronograma era para a gente pensar experiências de tempo. E como é que a fotografia ela também pode ser regida ou ser, enfim, flexionada para esses lugares. Então, assim, nossa. Eu queria voltar rapidinho para ler, assim, porque enfim, eu gosto muito, assim, do que ela traz, assim, sobre tempo. E tento trazer isso para entender fotografia, assim. E aí eu fico pensando no que ela fala, assim, enquanto performance do corpo, né? De como também a gente insere o nosso corpo dentro da fotografia, né? Enquanto gesto, enquanto presença, assim. E aí, tipo, na minha atuação, assim, na minha pesquisa, né? Tipo, nas minhas práticas, assim, eu fotografo muito terreiro, manifestação cultural, assim. E isso, tipo, como eu tenho falado até pra Carol, assim, né? Tipo, como o meu corpo se sente mais confortável nesses espaços da qual eu também faço parte, né? E como o meu corpo também se relaciona de outra forma, e a minha fotografia também se relaciona de outra forma, de quando eu vou fotografar em outros lugares que eu não sou pertencente, sabe? E aí eu, tipo, penso muito Leda nesses momentos, assim, né? Como, tipo, meu corpo se insere naquele lugar
e também tipo, absorve tudo aquilo e de como isso se transforma na fotografia, sabe? Enfim, eu gosto, só para trazer esse lugar, assim, desse tempo espiral, assim, que é muito de um lugar também de... que você falou, né? Tipo, vai frevar junto, sabe? Tipo, é isso, assim, sabe? Tipo, não se comportar também enquanto lugar que só observa aquilo acontecendo, né? E participar também daquela coisa, assim. E que isso transforma mesmo a fotografia. Acho que parece como toda vez que a gente vai quebrando a ideia da finalidade, a gente vai puxando mais pro corpo, né? Tu falou, vocês vão resolver a lei de fotografia, mas eu acho que talvez seja resolvível mesmo. Porque talvez a fotografia, a finalidade, ela perca a importância da ideia de resultado. Eu acho que o que importa é a experiência do público. Eu tô muito, ultimamente, muito interessado na inteligência artificial, assim, nos debates sobre fotografia e inteligência artificial, porque eu acho que a gente está nas vias de que outro paradigma se quebra, assim, muito importante quando a gente vai pensar sobre realidade. Mas a gente sai dessa ideia, né, assim, de uma fotografia como espelho do real, né, assim, como mímese, né, e dessa realidade. E eu acho que para esse debate eu trouxe realmente o Glissant, assim, nos conceitos de transparência e opacidade. Né? O Glissant ele vai trazer isso muito mais mas numa perspectiva de identidade, né? Assim, só que também se a gente vai pensar essa fotografia como corpo, como individuação e autonomia, então esse conceito ele é facilmente aplicável nesse lugar. Mas quando a gente vai pensar essa transparência da fotografia, é justamente isso que eu estava falando, por exemplo, do registro das aulas ou da necessidade, enfim, da fotografia, quando ela se adapta em outras circunstâncias que precisam que ela seja um tipo de janela da realidade. Né? Então, assim, existe ali, quando a gente fala de transparência, vamos pensar em transparência mesmo, assim, algo que é o mais próximo da realidade, daquilo que o nosso olho enxerga. Né? Então, só que a transparência dentro do pensamento de Glissant é uma transparência também que ele e a crítica dele de que essa transparência acaba fazendo uma certa redução, né, assim, das coisas, porque essa ideia de que a realidade é aquilo que a gente enxerga, ela é muito reducionista, de fato. Né? Então, voltando para pensar, por exemplo, corporalidade, se você for pensar corporalidade de pessoas trans, isso vai por terra, né, assim, tranquilamente, porque a realidade não é aquilo que a gente enxerga. Né? Assim, não é porque você vê barba, porque você não vê barba, que a pessoa é homem ou mulher, ou é uma coisa ou outra. Então, assim, não existe transparência em certas corporalidades. Então, essa ideia de que a fotografia ela precisa ser compreensível, ela precisa ser decifrável, e que está tudo ali, precisa ser exposto e facilmente localizável, essa é uma ideia de fotografia que vai pensar que essa realidade precisa ser desse jeito. Né? Então, assim, não é que a gente também vai pensar que uma coisa está oposta à outra, que a transparência ela é oposta à opacidade e que a gente vai tomar partido de uma coisa ou outra, mas entender as tensões entre essas duas perspectivas e o que a gente também pode nutrir a partir dessa tensão. Né? A rugosidade, né, que a gente tem quando a gente olha e entende que essa realidade dentro de uma perspectiva, né, como testemunho objetivo da realidade, ela é de um lado, e do outro lado a opacidade, ela vai trazer imagens que resistem a essa legibilidade imediata. Então a opacidade ela seria o quê? As sombras seriam imagens borradas? Não necessariamente. Né? Assim, a opacidade ela pode ser muito mais um jogo, né, de lidar com a imagem que não seja uma imagem facilmente capturável ou facilmente decifrável. Né? Então, assim, se a gente for pensar a opacidade como método de criação, a gente vai pensar em imagens que borram, que rasgam, que sobrepõem, né? Ou então documentos fictícios, imagens que até parecem, assim, até você consegue identificar, tem uma pessoa ali, tem uma árvore e tal, mas
ela brinca com uma ideia de se aconteceu mesmo ou não aconteceu, sabe? Então ela brinca com esse jogo da realidade. Lógico que existem muitos assim, critérios. Não são critérios. Me falta ainda entender ou uma palavra que seja boa para isso. Mas dentro da opacidade, a gente precisa entender que o dispositivo ele é uma mediação, né? Assim, ele também entendido como uma mediação técnica. Então, se a gente for pensar essa mediação técnica dentro dessa realidade, não existe transparência no final das contas. Porque só o meu fato de enquadrar algo, eu já estou pondo luz sobre algo e estou deixando de lado outra coisa, né? Se a gente for pensar em um objetivo olho de peixe, ela já tem uma distorção ali da realidade absurda, né? E, enfim, de uma 35 para uma tele, enfim, a gente sabe que existem as distorções ópticas, a gente sabe que existem as distorções de cor, né? Então, assim, uma película, um cromo com imagens super saturadas, né? Ou, sei lá, um balanço de branco que eu coloco ali, outro. A gente sabe também que existe uma questão de ruído, grãos, enfim. A câmera, a técnica, ela é um processo também que ela também vai dar uma certa interpretação própria daquela realidade. Né? Assim, a gente entende que, lógico, que é o que a gente estava conversando no outro slide, assim, né? Os programas eles estão cada vez mais aperfeiçoados, né? Então, dentro disso, lógico que são cada vez imagens mais nítidas, mais transparentes, né? Então, assim, mas existe uma própria autonomia, assim, autoria, digamos assim, porque dentro dessa ideia, a própria técnica, ela também impõe várias condições, até essa imagem, assim, na verdade, ela distancia um pouco dessa transparência. Aí a gente vai pensar as decisões daquele que fotografa. Então, é um enquadramento, é uma edição posterior, e aí, assim, quando a gente vai falar de edição, não estou falando só do Photoshop, não, sabe, assim, é entender também que analógico também tem edição. Mas, assim, pelo amor de Deus, é filtros e filtros para você ampliar, outra passa por outra lente, passa por outros filtros, então, assim, é também um pincel ali, uma tinta para poder ajeitar uma coisa no papel fotográfico. Então, assim, tem edição, né? Então, tem a encenação, né? A cena que eu monto para aquilo ali acontecer. Enfim, e além de tudo, ainda tem a recepção. Assim, então, assim, e a gente volta para a mesma ideia de não neutralidade, né? E entender também que, enfim, as possibilidades são múltiplas. Então, assim, quando o Glissant vai falar, né, entre transparência e opacidade, e a gente levar isso para a fotografia, a gente pensa dessa forma, né? Dessas imagens que são mais resistentes à legibilidade e outras que buscam ser esse testemunho mesmo da realidade ao máximo. No meio de tudo isso, a opacidade ela tem muito mais uma aderência maior para o erro, para a falha, né, técnica, para usar essa falha técnica como linguagem, né? Assim, pensar que isso é uma linguagem. Dentro do meu processo criativo, eu adoto isso como linguagem. E aí, assim, se a gente for pensar, por exemplo, hoje em dia, e essa foi uma das coisas que eu coloquei ali, é essa transparência forçada da era digital, né? E aí, como eu estava falando, dos dispositivos que estão cada vez mais, enfim... As câmeras de telefone também com inteligência artificial não estão somente fazendo um processo óptico. Muitas vezes você tira uma foto, mas você está recomponendo com inteligência artificial, se não é óptico. Sim. Aquilo ali acontece e está dentro do programa
de alguma maneira, mas não é algo como um filtro que você coloca. Não é sobre a decisão de, eu vou botar um filtro. Não, é algo que está ali já, sabe, assim. Tem a história de alguns celulares, quando você tem foto da Lua, ele já pega um banco de imagens e complementa. Porque nunca vai ficar tão perfeita. Aí já faz a Lua passando as imagens. Pois é, então assim, apagando imperfeições, né, colocando, então assim, existe uma... aí você vai dizer que esse dispositivo ele não tem autonomia, ele tem uma autonomia enorme, assim. Tem toda uma estética aí, por exemplo, do Instagram, né, assim, das imagens que são as imagens palatáveis, né, e a gente baixa a cabeça para isso, sim, sabe, assim, de várias formas. A gente também entende os usos disso, né, mas aí se a gente for pensar, por exemplo, agora, como é que isso vai para um campo mais crítico, vamos pensar, e aí eu trazer alguns exemplos. Olha, isso é um site de uma artista, Rosa Menkman. Esse trabalho é um trabalho que ela pegou um aplicativo que era muito comum há algum tempo, acho que ele não é tanto agora, que é o Beauty 365, uma coisa assim, que é um aplicativo de beleza. E aí o que ela fez? Ela simplesmente botou esse aplicativo para gerar no rosto dela. Ela foi esgarçando essa imagem até chegar ao limite. E aí o que ela percebeu? Que a tendência do dispositivo é tornar o rosto mais esverdeado, arregalar os olhos, fazer os olhos ficarem maiores, né? Então, assim, é incrível isso. Assim, tem uma fala dela e isso aí é ela falando sobre o processo de pesquisa dela. E assim, o site é bem massa, porque onde você mexe, tudo mexe também, sabe? Tem muito vídeo, ela faz vídeo também das exposições. Então, assim, também para quem entende de programação também, assim, é um lugar bem interessante. Outra questão, pensar no estica, né? A pessoa dobradura, pensando a forma de esticar. E aí eu já trago um japonês, que aí ele fotografou o mar numa longa exposição. E assim, são muitas texturas, assim, é incrível também a forma como ele consegue também trabalhar isso com uma diversidade, né, assim, também muito grande. Mas eu acredito que são fotos que, de fato, assim, tem muito uma questão de um tempo, de um acúmulo de tempo, né, assim, é como se estivesse colocando realmente o tempo dentro de uma grande bolsa, assim, e levando consigo. Então, a fotografia ela já vai para um lugar assim bem abstrato até, né, se a gente for pensar isso, e de fato, quando a gente está lidando com erro, ou com essas imagens que fogem à legibilidade, a gente tem que entender também que às vezes a gente acaba também indo na direção de algo abstrato mesmo, e a não ter medo também disso, sabe? Não ter medo disso tanto também quanto não ter medo também de imagens que, enfim, poderiam parecer transparentes, mas numa legenda você faz porque às vezes é uma coisa muito simples, sabe? Numa legenda você faz a pessoa ir para outro lugar. Outra coisa que acho que é interessante da gente pensar é também nas reinvenções. As reinvenções do presente, mas também as reinvenções do passado. Existe o deepfake, né? Que aí tem sido, logicamente, uma forma de falsear a realidade, mas também o que é a realidade. Mas, enfim, que também é uma ferramenta que a gente vê e sabe que vem sendo feito uso de campanhas políticas, né? Assim, a possibilidade de mudar voz, enfim, brincar com isso, né? E aí tá o casaco, eu acho que, para mim, eu coloco esse como sendo o meu interesse, né, na IA de pesquisa, assim,
tem começado muito com o casaco da Balenciaga do Papa, né? Porque todo mundo ficou assim... E é isso, de fazer as pessoas acreditarem. Eu acho que a realidade é... A IA, né? Ela causa esse medo da gente perder a percepção do que é real. E aí essa gata, que não é essa, deixa eu bater aqui, Nixon. Ela fez um vídeo, na verdade, existe um discurso que foi feito em caso de haver um desastre lunar, e aí esse é o título do vídeo. E aí ela usou as imagens e a voz do presidente Nixon, né, fazendo o discurso como se a excursão do homem à lua tivesse dado errado, né? Tivesse morrido, sei lá, alguma coisa. E aí é isso. A possibilidade da deepfake, inclusive, de recriar o passado. Então, assim, isso é algo muito poderoso. Hoje em dia, os festivais de fotografia estão com categorias de realidade, né, assim, de inteligência artificial. E aí, isso é uma loucura, assim. Aí começa, assim, um grande embate, assim, que a gente não vai entrar de um todo, assim, mas um grande embate de que é fotografia ou não é fotografia. E aí muitos dizem, não é fotografia porque não tem câmera. Sim, mas a fotografia, inclusive, começa sem câmera, né? Então, uma raiografia, que é um contato ali, uma cianotipia, não é fotografia? É fotografia. Então, por que não é? Não, mas é porque eu coloco ali um código e sem esforço nenhum daquele que vai... que está ali, que se dizendo fotógrafo, eu coloco um código e a imagem aparece. Então, então é uma questão de valorização do esforço, do quanto que a imagem ela é difícil e aí a gente entende também que o analógico tem muito essa valorização, porque, né, assim, é algo que é a materialidade, porque tem uma coisa de um trabalho, né, assim, que demora um tempo, que é trabalhoso, que é específico. Então, assim, essas relações sobre também trabalho, né, quantidade de trabalho e qualidade também, elas vão entrar em xeque. E aí, assim, um clássico, que é o Jeff Wall, porque, assim, eu amo muito essa imagem, que é insônia, de uma pessoa deitada embaixo de uma mesa, numa cozinha, né, e o título é Insônia. E, assim, você começa a criar... Ele tem esse potencial também de criar toda uma narrativa que ela tem uma continuidade naquele que recebe, né, naquele que faz a leitura, né, da fotografia. E, assim, eu acho que ele é muito mestre nisso, de imagens que parecem que são imagens documentais, mas que, na verdade, são imagens construídas. E eu acho que é nesse ponto que eu queria trazer ele, assim, muito mais do que uma narrativa de ficção, mas é entender também as imagens que são construídas, né, assim, mesmo sendo uma foto que tem uma grande transparência, né, de nitidez, focos precisos e coisas assim, mas é uma foto construída, é uma foto que, né, assim, ela vai brincar também com essa relação. Então não é tanto sobre opostos, mas a gente também encontrar lugares de criação que possam agir nesse inteirinho. Eu lembrei desse artista que eu esqueci o nome, mas se eu lembrar, posso botar no grupo do WhatsApp, que chegou para ele um diário da década de 70 de um homem que acho que ele foi deserdado do exército, alguma coisa assim. E nesse diário, assim, um diário com mais de 80 páginas, ele vai falar de encontros que ele tem pela cidade com mulheres e com homens, mas ele não assume uma sexualidade também. Mas fica ali muito no limiar, você fica imaginando e tal. E quando você vai ver nesse diário, esse artista, ele começou a imaginar, né, imagens. Tanto dessa Recife da década de 70, tanto dessas pessoas com quem ele encontra, desses lugares que no caso seriam cinemas, que não existem mais, igrejas que não existem mais, enfim. E aí ele começa a tanto pesquisar em arquivos das instituições daqui, quanto produzir fotografias que vão
não necessariamente ilustrar esse diário, mas vão dar uma possibilidade de imagem, porque o textual, ele escreve um desejo de imagem. Enfim. E esse caderno tem acho que para a ele. Isso. E por acaso ela mostrou para ele pediu autorização para terminar o trabalho. E eu fiquei pensando assim, de como a fotografia, a imagem, ela reside onde não há imagem, porque é o desejo da imagem. Isso é muito discutido no cinema, assim, como o cinema existiu enquanto conceito de cinema, profundidade, imagem movimento, narrativa, mesmo antes do cinema ter sido criado, porque é surgido que existe um desejo de cinema, pensando que se não é a mesma coisa com fotografia, assim. A imaginação, o desejo de fotografia. Essa inglês eu uma pista também comentando assim, uma atividade criando imagens, por exemplo, do passado colonial, imagens contra-coloniais. Então, como seria os casamentos dele, indígena na época, do colonial. Então, são imagens que não existem e é criando essas imagens a partir da ideia. É algo que existe nesse livro. Assim, eu estava pensando assim, inclusive sobre essa que a gente estava falando sobre a tecnologia e como a tecnologia reduz as possibilidades, assim, né? E aí, a contratempo disso, existe a IA que aumenta muito as possibilidades, né? E aumenta essas possibilidades de criar um novo mundo mesmo, né? Criar novas narrativas, assim. E eu acho que é isso, né? A Mayara Ferrão faz muito isso nesse álbum, assim. Que é isso, né? Criar novas narrativas e criar novos mundos, assim. Loucura, isso é porque assim, agora tem a chave, né? Assim, você tem como colocar no Instagram, né? Que é a IA. E assim, porque eu mesmo agora, eu acho que acaba sendo e vai ser, isso vai acabar modulando realmente uma postura de você olhar e isso é IA. E assim, a gente sempre está agora com essa dúvida, né? Sobre o que é real e o que não é real. Esse projeto está sendo fomentado, né, pelo Departamento de Cultura, e no próximo sábado a gente se encontra com o inteiro. Na verdade, o prosseguimento da aula dele. Muito obrigado. Parece que